Vamos lá, pessoal. Eu tive que parar porque tocaram a campainha aqui de casa, né? Senão o vídeo tinha mais de 17 minutos. Vamos para a parte 3, espero que seja a última. Música eletrônica brasileira em 74. Isso pode parecer uma coisa meio maluca, né? Não havia nem instrumentos musicais, eu acho, para produzir algo assim, né? A gente tem o Gilberto Mendes, que é um músico santista, que já fazia os experimentos com música eletrônica. Mas não era uma coisa difundida, né? Isso só veio para valer com a disco music, né? Mas um músico baiano chamado Renato Mendes, não é o Gilberto Mendes, é Renato Mendes, fez isso na Bahia e lança um disco chamado Eletrônicos. Esse álbum fez bastante barulho, vamos dizer assim, né? É um disco que fez algumas cabeças, embora pela própria natureza do som não tenha vendido muito, né? É um disco que foi lançado pela RGE em 74. E aí, semelhante a esse álbum do Erlon, o Renato Mendes faz quase a mesma coisa. Ele pega músicas conhecidas e faz uma roupagem eletrônica, né? Muito comum os músicos que usavam o Moog fazer isso, né? Moog, o instrumento, né? Marcha de Quarta-feira de Cinzas, do Vinícius, Tonga da Mironda, do Cabuletê, do Toquinho e Vinícius, né? A banda do Chico Buarque, tudo isso transformado em música eletrônica. Interessante, uma curiosidade e, por que não dizer, um disco pioneiro desse espécie de registro musical, certo? E se a gente tem a modernidade eletrônica, a gente tem também o primitivismo da música mais dura, vamos dizer assim. Eu estou falando da Miriam Batucada, né? Não me engano, paulista, né? Que lança esse álbum importante chamado Amanhã Ninguém Sabe, que a Warner recuperou os arquivos dela e lançou em CD, né? É uma MPB, um pouco de instrumental, olha ela aqui. Um instrumental assim, não vou dizer afro porque seria um exagero, mas um instrumental interessante, uma música mais solta, né? E a Miriam Batucada, fazendo jus ao nome, também lança esse álbum importante. Eu não vou dourar a pílula, eu conheço pouco desse álbum. Sei da importância musical dele, mas é um disco que requer ainda uma audição mais atenta, tá bom? Aí, ainda falando de cantoras, eu mostro a Ana Mazzotti. Ana Mazzotti é uma cantora gaúcha, compositora, que teve uma discografia muito curta, mas ela foi muito importante, porque ela lança aquela espécie de música popular brasileira composta e cantada por mulher. Ah, mas isso já existia. Sim, já existia. Só que aqui a Ana Mazzotti, ela não faz concessões comerciais. Esse é um disco que não tem intenções radiofônicas, né? Recomendo para vocês procurarem no YouTube um documentário, um mini documentário chamado Soul. Soul Ana Mazzotti. Lá vocês vão entender direito quem foi essa cantora gaúcha, se não me engano, nascida em Caxias do Sul, que tocava os instrumentos, cantava, de certa forma arranjava também todo o álbum, muito interessante. Aqui uma descoberta que veio através do Rodrigo Pisa, né? Canto de Meditação, olha só, são 10 músicas todas compostas por ela, né? E Roda Mundo, Acalanto e assim por diante, tá bom? Dá uma chance para Ana Mazzotti, vamos tentar ver com calma quem ela foi, né? E aí você já ouviu falar do Trio Ternura, né? Trio Ternura, do Jovem Guarda, etc, etc. Em 74, o Trio Ternura ganha mais 2 integrantes e vira Quinteto Ternura. Lança esse álbum homônimo. É o álbum que tem Quando Gosto é Pra Valer, Amigo, Leão de Bronze, ainda numa espécie de um misto, se é que isso é possível, de Jovem Guarda com samba, né? Deixando o Quinteto Ternura com uma cara toda original, porque tinha o pé nas duas canoas, né? Quinteto Ternura é esse pessoal aqui, ó, que é o Robson, a Jussara, José Roberto, a Jurema e o Léo. O Quinteto Ternura, com o passar dos anos, teve mudanças na sua formação, né? E aí, gente, como não falar do rei da música brasileira, né? Do Roberto Carlos. Roberto Carlos, em 74, ganha um grande presente da Globo, né? É nesse ano que a Rede Globo inventa o programa Roberto Carlos Especial, no final de ano, em dezembro. A partir de 74, todo ano temos então o
programa natalino do Roberto Carlos, né? Que nos primeiros anos, como 74, 75, 76, eram não só programas muito assistidos, mas muito recomendados, porque o Roberto Carlos e a banda dele estavam nos cascos, né? Aqui, não há muito o que dizer, é o disco que tem Despedida, Quero Ver Você de Perto, O Portão, né? Deusa da Minha Rua, ou seja, Roberto Carlos em sua melhor fase, né? E a gente recorda que uma pessoa que está até hoje nativa, né? Claro que já não é mais a mesma coisa, construiu discos lindos como esse, né? E que o tempo não varreu, né? Vá ler alguma biografia do Roberto Carlos, escute a obra dele da década de 70, que você vai entender a beleza que foi isso aqui, né? A gente até fazia uma piada. E a única certeza que a gente tem em dezembro é que vai comer o panetone e que vai ouvir o disco novo do Roberto Carlos, né? Ouvir por quê? Além do disco ser um campeão de vendas, né? Todos os álbuns dele, as rádios não paravam de martelar o disco, né? Você ouvia mesmo que não gostasse do Roberto Carlos. Em todo lugar que você ia, estava tocando o disco novo dele. E aqui, ó, o cachorro me sorriu latindo. Não, sensacional, né? Não há muito o que dizer, né? A parceria dele com o Erasmo foi algo que levou a música brasileira lá para cima. Claro, tem seus detratores, eu entendo. E ainda falando do Roberto Carlos, mas não muito, eu lembro do Lafayette. O Lafayette era o tecladista, uma espécie de organizador da banda do Roberto, né? Pianista, exímio pianista, um cara que entendia muito também de como compor, né? Como organizar uma banda e tal. Ele era quase um band leader, vamos dizer assim, dos álbuns do Roberto. Aquele som daquele órgão chamado órgão de churrascaria, né? Olha ele tocando aqui os teclados aqui. Era a marca registrada do Lafayette, né? O Lafayette faz o que o Erlon também fez, que eu acabei de mostrar. O que era isso? Potpourri de músicas. O potpourri, gente, era uma coisa muito... Era um recurso muito usado pelos músicos, né? Talvez até uma imposição de gravadoras, né? Aqui a gente começa, ó, aqui é um CD duplo, né? CD duplo. A gente já começa com uma versão de My Sweet Lord do George Harrison, né? Já locautei o ouvinte no primeiro momento, né? A gente tem Love Story, Summer Holiday, né? Bean, do Michael Jackson, The Girls from Paramaribo, eu não conheço essa, né? Skyline Pigeon, do Elton John. Gente, é uma coisa louca, né? Aqui, né? Harlem Theme, Make Easy to Yourself, Mandy, e assim por diante. Sensacional, tá? É o que a gente depois acabou ouvindo e sabendo que era o tal do easy listening, né? Easy listening, ouvindo com tranquilidade, sem problemas, né? A música de elevador, que tanto o Ray Conniff ajudou a dourar, né? Aqui nós temos o Lafayette, o tecladista do Roberto Carlos. Esse álbum completa 50 anos. E ainda, nesse terreno do rei, né? Nós temos o seu melhor parceiro, que foi o Erasmo Carlos, no icônico Projeto Salva a Terra. Provavelmente o mais importante álbum que falou de ecologia em algum momento na música brasileira. Erasmo Carlos, não há muito o que dizer, todo mundo sabe quem foi o tremendão. Aqui, já tendo mandado as favas, o modo de compor e de cantar da Jovem Guarda, já num franco processo autoral, né, já cantando suas verdades. E a música que se destaca aqui é a Cachaça Mecânica, né, que mostra o cotidiano de alguém que no último dia de carnaval retorna vazio, né? Depois de tanto festejar, né? Tanto investiu na brincadeira para tudo acabar na sexta-feira. Sensacional, né? Ainda nesse terreno dos criadores meio malucos, como não deixar de falar do cantor, compositor, músico, publicitário, escritor Zé Rodrigues. Talvez um dos seus principais álbuns aqui. Estou falando do Quem Sabe Sabe, Quem Não Sabe Precisa Saber. Uma capa aqui, um desenho com alguém na posição de flor de lótus aqui, ó, né? Além da faixa título, temos Roupa Prateada, Noite de Sábado,
um rock para futuras gerações. Olha essa contracapa e essa imagem, que coisa psicodélica. Esse cara soltando um raio aqui pelos olhos, olha que coisa louca. Sensacional, né? Os anos 70 realmente foram, nostalgia à parte, foi um negócio de louco, né? Uma década que era permitido experimentar nas artes, na música, no cinema, e nessa tentativa e erro, coisas boas como esse álbum do Zé Rodrigues acabava acontecendo. Ainda falando de baianos, esse pessoal todo, é impossível não falar do Guita, do Raul Seixas, né? O álbum que é o disco, o álbum que talvez mais tenha se aproximado também do esoterismo, né? Ele está com uma parceria com o Paulo Coelho, o escritor de best-sellers, né? É o álbum que tem Sessão das 10, Medo da Chuva, SOS, Guita, ou seja, grandes músicas do Raul, que completam 50 anos, num dos discos mais cultuados pelos fãs, né? O Raul, ele se interessava por esoterismo, e essa parceria com o Paulo Coelho acabou sendo transportada para as letras das músicas e até por uma espécie de comportamento, né? Raul começa a andar com uns terninhos com alguns símbolos, né? Ele começa a ter um comportamento meio mascarado no bom sentido, né? Assim, ele começa a criar uma persona meio de estrela do rock, né? Que tem um pouco a ver assim com essa questão do misticismo, de um ser diferente dos outros, né? E o Guita é um grande álbum que depois esse álbum precede o novo Aeon de 75. Esse também é uma espécie de lado B do Guita nessa questão de falar sobre coisas do além, etc, etc. Não tem muito o que dizer, né? Todo mundo conhece o Raul e esse álbum. Ainda falando de rock, né? Agora já entrando numa seara mais roqueira, a gente tem o álbum Atrás do Porto Tem Uma Cidade, Rita Lee. Ok. Os Mutantes acabam, a Rita Lee começa uma carreira solo. Embora os primeiros álbuns sejam muito bonitos, ela ainda não havia encontrado o estilo radiofônico que o seu marido Roberto de Carvalho acabou construindo junto com ela, né? Aqui ainda resquícios roqueiros. Nesse álbum Atrás do Porto Tem Uma Cidade. Olha que capa ainda bem anos 70, assim, com desenhos, né? Tentando encontrar um estilo, mas ainda naquele negócio meio rock progressivo e tal, né? Tratos a Bola, Menino Bonito, Mamãe Natureza, uma música conhecida, Ando Jururu, e assim por diante. Músicas conhecidas também do repertório da Rita, né? A falecida Rita Lee, que tanto fez pela nossa MPB. Bom? E se eu falei da Rita, é impossível não falar também dos Mutantes. Os Mutantes, sem a Rita, se divorcia da necessidade de ter o vocal, de ter o refrão, de ter aquela participação meio dramática de uma cantora ou de um cantor, e embarca para um rock progressivo desvairado, como Tudo Foi Feito pelo Sol. Aqui, um disco legítimo de rock progressivo brasileiro, né? Observe aqui os integrantes, já era um quarteto, né? A banda de rock na sua acepção da palavra. Além da faixa título, né? Nós temos Deixa Entrar um Pouco d'Água no Quintal, Desanuviar. Nós temos 7 músicas, no total de 41 minutos, né? Progressivo, Made in Brasil. E, se eu falei de progressivo Made in Brasil, por que não falar da própria banda, né? Lembrando que os Mutantes é uma banda paulista e o Made in Brasil também. Olha só o Made in Brasil aqui, né? O seu primeiro álbum, né? Rockão brasileiro, uma pegada mais hard, tentando emular um pouco o Alice Cooper, tentando emular bandas como o Black Hawk Kansas, aquele rock americano mais sujo, né? Aqui nós temos Uma Longa Caminhada, Aquarela do Brasil, que apesar do nome tem sua pegada roqueira, né? E assim por diante, gente. Certo? Tem 2 em 1. E o Paulo C. Desvairada compõe esse 2 em 1 do Made, tá bom? Uma banda desconhecida, para ficar ainda nesse terreno do rock brasileiro,
é a banda Perfume Azul do Sol. Né? Não há muitas informações sobre eles. Né? O disco chama Nascimento, Perfume Azul do Sol. Foi uma banda que cunhou esse álbum. Né? Participação especial de Pedrão e de Márcia no vocal, Daniel Salinas na assistência musical e na flauta. Eu gostaria de ter mais dados para falar do Perfume Azul do Sol. Teria que pesquisar. Mas fica essa referência para vocês procurarem descobrir quem foram eles. E aí, já que eu falei do Milton, aquela hora, tal, né? Do Som Nosso de Cada Dia, etc., a própria banda lança o Snags, famosíssimo disco de rock progressivo brasileiro, né? Aqui foi lançado pela Progressive Records, uma loja de disco que virou selo, né? Som Nosso de Cada Dia. Olha que capa também interessante, com cogumelo. O que seria isso? Uma espécie de um cérebro, uma floresta, sei lá. Esse trio aqui, que é o pessoal do Som Nosso, lança um álbum com 8 músicas. Massavilha. Seria uma massavilha, né? Snags de Bill Fries. Ou seja, elucubrações, viagens na maionese, coisas que saíam da cabeça de roqueiros brasileiros em plena efervescência dos anos 70. Ainda, lembrando que o movimento hippie chega no Brasil atrasado. Né? Se ele eclode lá nos Estados Unidos no período de 66 a 69, no Brasil tudo é mais demorado, por uma questão geográfica, e até pela questão das comunicações ainda não estarem como hoje, né? Chegava com um delay grande, delay de 1, 2 anos, né? Então o movimento hippie brasileiro ele pode ser entendido como algo que começa em 71, por aí, né? E aqui o Som Nosso estica essa onda hippie, esse álbum chamado Snags, né? Indo para os últimos CDs que eu vou mostrar para vocês. O segundo álbum dos Secos e Molhados, a banda do Gerson Conrad, do Sérgio Ricardo e do Ney Matogrosso. Aqui, com o hit, né? Flores Astrais, né? O Hierofante, Preto Velho, na toada do rock e do mambo, etc, etc. Né? Flores Astrais foi a música mais famosa, que até acabou sendo integrada no repertório solo do Ney Matogrosso depois, né? Muito legal isso aqui. O rock brasileiro também teve a Barca do Sol. Olha a Barca do Sol aqui, ó. Remasterizado por Ricardo Garcia e Charles Gavan. Ah, sim, teve um momento que o Charles Gavan ele se debruça no catálogo da Warner e consegue emplacar o relançamento de alguns álbuns, como esse da Barca do Sol, que também é um rock progressivo brasileiro. Rock brasileiro de 74 era um rock praticamente progressivo. Longas jams, alguns solos, né? Aqui nós temos 11 músicas, né? Eu não sei se essa é a banda da Olivia... Não, ia falar que era a banda da Olivia Byton, mas não é não. Né? Vamos ver assim se tem algum encarte aqui. Eles aqui, ó. Certo? Rock progressivo brasileiro dos anos 70. Ainda nessa onda do rock brasileiro dos anos 70, o último CD que eu mostro é do Moto Perpétuo, a banda que lança o Guilherme Arantes. Guilherme Arantes era o cantor da banda Moto Perpétuo. Né? O Mar e o Sol, composição do Guilherme Arantes. Aliás, todas as músicas compostas pelo Guilherme Arantes. Né? Matinal, Conto Comigo, Não Reclamo da Chuva, etc. e etc. Moto Perpétuo. Como deu para perceber, nos anos 70, a música brasileira atirava para vários lados. No Rio de Janeiro, com o pé fincado, e não poderia ser diferente, no samba. Os paulistas inovando no rock progressivo brasileiro, a moda brasileira. Os cearenses, baianos, fazendo aquela interpretação da cultura e do folclore nordestino, trazendo esse tipo de leitura de estética para a região sudeste, né? Coisas pontuais como esse da Ana Mazzotti vindas do sul, né? O Brasil tinha uma multiplicidade de vozes e de estilos nos anos 70. Infelizmente hoje, eu não sei se por causa de uma espécie de ditadura das redes sociais, a gente tem as correntes já
muito grandes, muito grossas, vamos dizer assim, né? É difícil sair, tirar do caminho isso. Eu estou falando do funk carioca, do sertanejo, né? Que meio que ofusca e coloca uma nuvem em cima dos outros estilos. É claro que existe música boa, inédita e esteticamente inovadora, sendo produzida hoje no Brasil. É claro, um país tão grande quanto o país do Brasil, né? Com certeza vai ter. Mas a gente que não sabe ou tem preguiça de procurar, né? E nos anos 70 não. Tudo tinha uma espécie de democracia. As pessoas podiam. Democracia, entenda-se. Espaço na mídia, vamos dizer assim. Não havia esse conceito de isso é muito bom, isso é muito ruim. Isso começa a aparecer quando a FM acaba sendo estabelecida. Quando surge a FM com força, aquela frequência modulada mais limpa, aí começam a dizer assim: isso é comercialmente válido. Isso é música brega. Então acaba tendo uma espécie de apartheid musical, né? Nos anos 70 não, todo mundo convivia meio numa mistura, né? Basta ver o Globo de Ouro, né? Ficou faltando falar. Em 74 é lançado o programa do Bolinha, na Rede Bandeirantes, que ele estende essa questão da música brega e dos programas de calouros, dando oportunidades para muitos cantores iniciantes, né? A Globo inaugura seu maior sucesso até hoje, além do Fantástico. O Fantástico está em queda, né? Que é o Sessão da Tarde. Essa ideia de passar um filme à tarde, depois do telejornal da Vespertino, emplaca em 74 essa ideia e se estende até hoje. Ele é o programa mais longevo, talvez, da Globo, né? Junto com o Fantástico, né? Por que dessa lista nesse momento? Porque nós estamos em novembro e eu estou mostrando para vocês 40 álbuns da música popular brasileira. Porque esse ano eu não ouvi muita música nova, né? Eu seria meio que incapaz de fazer uma lista dos melhores de 2024, né? Tem o novo do The Cure, aí que eu ainda não ouvi. Tem algumas coisas saindo que eu tenho em MP3, mas não ouvi também, né? E aí eu pensei, pô, eu não fiz minha lista dos melhores do ano, mas vou fazer os melhores do ano de 2024. Porque esse conceito de efeméride já se espalhou. Eu até trabalhei com isso no Estadão. Todo mundo hoje em dia fala de aniversários de obras importantes. E por que não dizer, por que não mostrar esses álbuns legais da nossa música, né? Esses 40 álbuns poderiam ser 80, sem problema nenhum. Lembrando agora, de cabeça, faltou o álbum da Clara Nunes, que eu não tenho em CD, o Alvorecer, né? Mas posso conseguir mais cedo ou mais tarde, né? No mais era isso. Se faltou algum disco que você sentiu aí, cadê o disco do artista tal? Você vai falar assim, não tem nenhum álbum do Caetano? Você mostrou do Gil. Do Caetano tem aquele Temporada de Verão, alguma coisa assim, que é um show, mas aparece o Gil e outros artistas, é um álbum meio coletivo. Eu achei por bem não colocar nessa lista, né? Mas puxando pela cabeça assim, eu não lembro de nada tão importante que não tenha entrado. Mas é aquele negócio, se a gente entrar no Google e ficar fazendo uma pesquisa, esses 40 viram 80 e se bobear viram até 120 álbuns, né? No mais é isso. Agradeço a paciência de vocês. Infelizmente tocou a campainha, tive que fazer o vídeo em 3 partes, né? No mais é isso, pessoal. Deem o like, vamos participar aqui do canal e obrigado pelo prestígio. Fiquem com Deus.